Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? Bom dia, bom dia, bom dia. Pastor Eva com você nesta manhã, juntinho nesta fé. É Deus agindo, é Deus operando, é Deus transformando vidas, Deus transformando situações. Isso mesmo, cada dia é um novo dia. Cada dia é um agir de Deus movendo as águas paradas da sua vida e te levantando para vencer. Isso mesmo, levanta aí na força do Pai, levanta aí na força do Filho, levanta na força do Espírito Santo, porque a glória do Senhor resplandece sobre você, sobre nós. É atitude, é movimento. Nosso Deus é um Deus de movimento. E Ele se movimenta para te abençoar nessa manhã. E a minha pergunta é, e você? Vai se movimentar? Vai se posicionar? Vai decidir? Decida andar com Deus e o milagre virá em sua direção. Decida andar com o Pai e a presença do Espírito Santo começa a resplandecer aí sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus projetos, os seus negócios, os seus empreendimentos, aquilo que você está aí colocando em oração, aquilo que você coloca na presença de Deus, você traz a luz da presença de Deus e o milagre começa a entrar em movimento. Isso mesmo, anote essa palavra. O nosso Deus é um Deus de movimento, Ele está sempre agindo e operando, Ele não dorme, Ele não para, Ele é Deus na minha vida, na sua vida, e Ele te ama e Ele tem uma grande obra para realizar aí na sua vida. Por isso eu te convido a estar juntinho esta semana com muita fé, muita unção, com propósito. Eu ensino assim, cada programação você ouve com propósito. Ouvir com atenção, entender, anotar, acreditar e depois praticar. Porque muitas coisas não estão dando certo, porque você só está ouvindo, guardando informações e não praticando. A prática, ela faz você ter experiência, e a experiência, ela é individual, ela é pessoal. Então, eu te convido a estar ligadinho nesta manhã, com muita fé, com muita esperança, com muito amor, porque a palavra, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é penetrante como uma espada, ela entra lá onde precisa ter mudanças, transformações. Então, Deus transforma, Ele muda, Ele cria o que não existe para nos abençoar. Com essas palavras, pastora Eva declara aí que você seja produtivo e se movimente nesta manhã. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o mundo, Deus abençoe os povos, as nações, você de longe, você de perto. Onde chega a nossa voz, chegam os milagres criativos de Deus agindo e operando dia após dia. Aqui você ouve uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Aqui nós passamos instruções da palavra de Deus. A palavra de Deus que é viva, que é eficaz, que é poderosa. A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa. O salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? Você tem ouvido aqui nossas pérolas de sabedoria, as instruções, o momento da oração da fé. Então fique com a gente até o final, porque tem muita coisa boa para acontecer neste momento especial do agir de Deus. Fique atento. Eu sempre digo o seguinte, tudo que nós falamos aqui, tudo é importante, mas você talvez não vai conseguir prestar atenção em tudo, mas alguma coisa, talvez uma frase, talvez uma palavra que a gente fala, a palavra rema de Deus, uma revelação de Deus, vai ser uma chave que vai abrir a sua visão para a abundância de Deus. Tenho observado que muitos filhos e filhas de Deus têm tido uma mente de escassez, uma mentalidade, estou falando de mentalidade de escassez,
tipo assim, eu não posso, eu não consigo. Outros dizem, eu nasci para sofrer. Outros dizem assim, eu não sirvo para nada. São mentalidade de escassez. Pessoas que precisam ser curadas, têm que sair dessa mentalidade e ir para a mentalidade da abundância. Deus é um Deus da abundância. Deus é o Deus do grandão, né? Deus é poderoso. Deus valoriza as pequenas coisas e as coisas grandes também. E o melhor de Deus está por vir. Isaías 1,19 ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Você vê que é algo opcional. Você decide o que você quer. Você decide, quer o melhor de Deus ou não quer. Deus não quer te dar migalhas, não. Ele quer dar em abundância. Isso em todos os aspectos da sua vida espiritual, seu crescimento espiritual, né? Talvez você está numa vida mediana. Deus não quer que a gente fique numa vida mediana, né? Alguns falam medíocre, de mediano, na média. Deus quer que você esteja acima da média. Deus quer, mas isso depende de você querer. Acredito eu que você que está nos ouvindo já é um sinal que você quer. Porque aqui, agindo Deus, quem impedirá é para colocar você para cima, não para baixo. É para colocar aqui, trazer princípios da palavra de Deus. E princípios, quando são obedecidos, a pessoa é bem-aventurada. Deus trabalha com princípios. Princípios são inegociáveis. Princípios, eles não mudam nunca. Talvez alguns tem tido certas dificuldades e não está crescendo em alguma área da vida, pode ser que você não esteja seguindo os princípios da palavra de Deus, entendeu? Então, quem não segue princípios, ele acaba sendo um rebelde, um desobediente, e rebelde não é abençoado. Uma pessoa que é rebelde, se rebela contra as coisas de Deus, ele não é abençoado, ele vai para trás, ele trava a vida dele. Então, eu creio que neste momento é momento de cura, é de restauração, portanto fique atento com o agir de Deus, porque tem muita coisa extraordinária que eu creio que Deus vai ministrar na minha vida e na sua vida no dia de hoje. Você que ouve de manhã, de tarde, de noite, né? Você que ouve a nossa programação à noite, então você vai ser abençoado no horário que você estiver nos ouvindo. Eu creio que você vai ser impactado pelo poder de Deus. Então fique bem conectado, porque nós estamos aqui para ser bênção, para ser bênção nas mãos de Deus, para que você aí do outro lado seja também feliz, abençoado, cresça espiritualmente, desenvolva. E já digo mais, manda a tristeza embora. Sabe esse sentimento de tristeza por alguma coisa? Sabe quando você parece que não tem motivo de você estar triste, mas parece que você está triste? Parece que você casou com a tristeza, né? Tristeza aqui não é uma pessoa, é um sentimento. Então você precisa expulsar da tua cabeça isso. Tristeza, vai saindo da minha cabeça, porque eu quero a alegria do Senhor. Eu quero a alegria do Espírito Santo. Quero a presença de Deus. E eu creio que onde há a presença de Deus, a tristeza não tem vez. Ela já vai saindo rapidinho, rapidinho. Então isso tem a ver com a sua mentalidade. É isso mesmo. O apóstolo Paulo, ele diz que nós, cristãos, obviamente, porque ele diz, nós temos a mente de Cristo. Então é mentalidade, Cristo habitando em nós, o Espírito Santo habitando em nós. Então, meu amado, é o momento da sua vitória, é o momento da sua virada. Creia, Deus é especialista em provocar uma virada. Certa ocasião, estavam dois homens de Deus, Paulo e Silas. Eles foram presos, não roubaram, não eram corruptos, né? Nada. Mas foi por algo que Paulo... O contexto foi quando uma jovem, ela tinha um espírito de adivinhação. Isso não é de Deus, mas ela tinha esse espírito de adivinhação. E de repente ela dizia, esses homens são os homens de Deus. E ela foi falando um dia, 2 dias, vários dias, e aquilo foi incomodando a Paulo. E ele expulsou aquele espírito. Ele repreendeu que aquele espírito de adivinhação, embora ela estava falando, aquele espírito estava falando uma verdade, mas era uma tonalidade ali meio provocativa, né? Vamos assim dizer. E Paulo expulsou aquele espírito de adivinhação. E aquela moça ficou curada e liberta daquele espírito mau. E ela dava lucro para os seus senhores, né? Ela adivinhava as coisas e alguém se beneficiava disso, né? E quando ela perdeu esses poderes, vamos assim dizer, né? Ela então ficou uma pessoa normal,
E com isso, Paulo e Silas foram presos, né? Mas o que chama atenção é, lá na prisão, Paulo e Silas, a Bíblia diz que eram meia-noite, próximo da meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando louvores e orando, louvando e orando, orando e cantando. É ali. E a Bíblia diz que os outros presos estavam escutando. Olha que interessante. O que eu aprendo com isso? Todo o nosso movimento, você que está nos ouvindo, todo o seu movimento que você faz, seja movimento com aquilo que você fala, aquilo que você, com quem você anda, aquilo que você faz, está sendo observado. Está sendo observado. Por exemplo, se você vive murmurando, já acorda murmurando, vai dormir murmurando, se de madrugada acordar, capaz que murmura sozinho. Ou seja, então geralmente, e tem gente te ouvindo essa murmuração. Talvez a esposa, o marido, o filho, a filha, a sogra, alguém que está próximo de você, os seus colegas de trabalho. Tem pessoas que chegam no trabalho e já chegam murmurando, reclamando. Então, as pessoas estão observando as suas atitudes, né? Seu comportamento. Assim acontecia lá na prisão. Paulo e Silas não estavam murmurando, eles não estavam reclamando da vida, eles não estavam se queixando de Deus. Oh Deus, por que o Senhor permitiu eu vir para cá? Né? Eles não estavam se queixando, não registra isso na Bíblia. Está escrito essa história no livro de Atos dos Apóstolos. Mas eles estavam orando, louvando a Deus. E os presos, os outros presos estavam ouvindo. Então você tem que ficar atento, porque tudo que nós fazemos alguém está vendo, alguém está ouvindo. Então o que acontece? Aqueles presos ouvindo aquilo ali. De repente, diz assim, de repente, olha o de repente. De repente, Deus envia um terremoto ali na prisão. E todas as portas se abriram. Abriram todas as portas. E de repente, o carcereiro, que seria ali o guarda ali dos prisioneiros, né? Ele acorda assustado, ele levou um susto. Quando ele levou um susto, ele já pegou a espada e quis se matar, porque ele imaginou, se todos os presos tivessem ido embora, ia sobrar para ele, né? Paulo imediatamente percebeu aquilo e disse, não faças tal, não faça isso. Todos nós estamos aqui, ninguém foi embora aqui da prisão, está todo mundo aqui. E foi aquele momento que, através da atitude de fé daqueles dois homens de Deus, de estarem orando e louvando num lugar horrível da prisão ali. E o que aconteceu? Houve salvação naquele dia, porque o carcereiro disse assim, o que é necessário para ser salvo? O que é necessário para ser salvo? Paulo responde, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E diz a Bíblia que aquele homem foi salvo e a sua família também foi alcançada com o evangelho de Jesus, através de Paulo e Silas, desses dois homens de Deus ali. Entendeu? Então essa pérola aqui de sabedoria, esse ensinamento é para você entender que a sua ação, a sua reação, o seu comportamento pode gerar milagres. Olha o que Deus está falando, gente. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui você não ouve em qualquer lugar não, é só aqui mesmo. Preste atenção, isso é forte que Deus está falando. Conforme a sua atitude, conforme a sua ação, conforme os seus movimentos, através do que você fala, do seu comportamento, pode gerar um ambiente de milagres. Ou pode ter um ambiente de medo, tristeza, de incredulidade. Por isso que é muito individual isso que eu estou falando. Entendeu? Depende de você. Depende de você. Tem coisa na vida da gente que fala, puxa, não vai, não anda. Então eu tenho que analisar o que eu ando produzindo, o que eu ando falando, como que eu estou agindo diante de situações difíceis. Eu estou murmurando? Fico murmurando? Fico reclamando? Ai, que salário baixo, salário não dá para nada. Isso é uma reclamação, meu amado. Deus não abençoa reclamão. Deus não abençoa gente ingrata. Deus quer ver gratidão. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então seja uma pessoa que seja grata a Deus pela vida. Olha a vida, você está aí em casa talvez, ou no seu trabalho, você está respirando, confessa, não é verdade? Você está respirando, você dormiu, você descansou, você acordou, que maravilha, eu sei que a maioria que está ouvindo são pessoas generosas, são pessoas que são gratas, mas tem gente que ela é ingrata e pode perceber, quem só fica reclamando da vida, reclamando de tudo, a pessoa parece que já amanhece já azeda, chata, e ela contamina o ambiente. Então eu creio nisso aqui. Conforme a fé que você tem, vai ser a tua reação, a tua atitude no seu dia a dia. Que essas palavras já estejam aí
transformando aí a sua maneira de pensar. Pensa bem, mentalidade. E já diga, hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Se você está ouvindo de noite, quando eu falo ouvindo de noite, porque essa programação vai também para outros horários, então você que vai ouvir de noite, você vai falar, essa noite vai ser incrível. Se você vai dormir, eu vou dormir, vou descansar, vai ser bênção. Então você tem que ser inteligente. Seja inteligente, Deus quer ver isso em você. Tristeza, às vezes um momento chato que a gente passa, todo mundo passa, certo? Mas você tem que buscar ter uma frequência maior, uma frequência mais alta. Deus quer elevar o teu nível de fé. E para elevar o nível de fé, existem desafios, existem batalhas. Uns falam que está na prova, né? Tem gente que não passa da prova, irmão. Eu vou te dizer uma coisa para vocês, vou ensinar você. Você que fica dizendo, faz 20 anos que você fala, tô na prova. Irmão, então você não vai passar nunca nessa prova? A prova tem que passar, irmão. Aí vai vir outra, né? Outro nível. Você tem cristão que ele não evolui, não desenvolve a sua fé. E fica naquela mesma ladainha. Ai, tô na prova. Você encontra ali 5 anos, mas ainda tô na prova. Na mesma? Então você não passou de ano, espiritualmente falando. Então aqui, agindo Deus, quem impedirá? Deus nos chamou, nos escolheu para trazer a mensagem, para despertar as pessoas. E as melhores mensagens é aquelas que nos cutucam e falam, opa, é comigo esse negócio, eu tenho que melhorar. Nós temos que melhorar. Que Deus te ilumine, Deus te fortaleça. E essa palavra ela vem para eliminar o quê? Os dardos inflamados, palavras, situações, acúmulo de tantas coisas que vêm para bloquear a entrada do Espírito, da palavra. Provérbios capítulo 30, lá no verso 5, toda a palavra de Deus é pura, ela é escudo para os que confiam nele. Então esse escudo, essa palavra, essa proteção, ela vem para proteger de algo que está tentando tirar a sua fé, o seu ânimo, a sua alegria. Por isso, Efésios 6,10 diz que no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de quê? De toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra essas astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E revestindo, feito tudo isso, fica o quê? Firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Tem muita mentira aí? Então vamos cingir com a verdade. Tem muitas setas aí? Proteger com o escudo. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. É o escudo, é a proteção. O que é a proteção? O que é o escudo? É a palavra. Você tem que se revestir, você tem que se proteger. Foi isso que Jesus fez lá, quando o inimigo vem falar com ele, não é verdade? Ele tinha orado, jejuado, estava ali 40 dias, 40 noites, e ele foi afrontado. Então, essas afrontas aí que você está tendo de desvalorização, humilhação, rejeição, você precisa da proteção que é a palavra, ela é o escudo, ela vai te proteger. A palavra ruim vem e volta. As coisas ruins que você ouve, as palavras negativas que te oprimem são setas inflamadas do mal. Pessoas frágeis, fracas, adoecidas vão lançar sobre você setas, que são palavras que dizem: você não vai, você não consegue, é a cidade, é a família que você mora, você sempre vai ficar doente, você vai morrer com essa doença. Então, essas palavras são setas inflamadas. Mas como você não está revestido, como você não está protegido pela palavra, porque você está vazio, oco, sem Deus, não tem a revelação, não tem a palavra, então você aceita o que dizem de você. E você fica aí, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e acredita nas palavras negativas que dizem a seu respeito e coloca ainda essa palavra no centro das atenções e repete ainda. Isso te diminui, isso
é um desprezo para você mesmo. Então você tem que se valorizar. Você tem que se colocar com Deus, com o escudo, com a palavra, com a proteção de Deus. Você está assim? Não, pastor, aqui o problema está no centro das atenções. Todo mundo que chega, eu conto o meu problema. Todo mundo que chega, eu conto o meu problema. Então, o problema está no centro das atenções. Não é nem você, nem Deus, nem o escudo, nem a proteção, nem as armaduras de Deus. Você está ali repetindo todo dia o seu problema. Então, você precisa se revestir de louvor, de adoração, de orações. Você ora a palavra, você lê a palavra e ela é o escudo. Ela é o escudo. Ah, pastor, aqui quem é o escudo, quem protege é os problemas. Chegou no portão, já conta o problema para a família inteira. Não, Deus quer mudar essa história. Deus quer tirar essa seta maligna, inflamada. Seta já é ruim, imagina inflamada, com fogo, com coisas ruins queimando a sua vida, trazendo doenças, enfermidades, e o mal fica reinando aí na sua vida. É hoje o dia em que você tem que dar um chega, um basta. Quem manda aqui é Jesus. Quem manda aqui é o Espírito Santo de Deus. Quem manda aqui é a palavra de Deus. Ó, você quer trazer os seus vícios? Então fica lá fora o vício e você entra. Você tem que aprender a pôr para fora. Mas por que você não consegue? Porque você está sobrecarregado. Jesus diz o quê? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele quer te dar o alívio, porque você está sobrecarregado. Então a sobrecarga está muito pesado. Você está carregando tudo sozinho. Você não consegue adorar. Você não consegue glorificar. Você está preso em situações, em problemas, em adversidades familiares, físicas, profissionais, finanças. E tudo isso vai te oprimindo, te adoecendo, te empurrando para baixo. E você não tem forças nos seus ossos, nos seus nervos, nos seus músculos, na sua pele. Você começa a adoecer. Então se revista de Deus e da sua palavra. E esses dardos, e faz tempo, hein? Tem pessoas que estão aí com dardos inflamados no seu ombro e você está oprimido. E essa opressão Deus quer eliminar hoje. Em nome de Jesus. Por causa da unção, ele vem despedaçar o jugo, pastor Edson. É a unção que vai despedaçar. A unção é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus que vem e te coloca o manto de proteção e o dardo vem e ele não te atinge. Olha que forte isso. O dardo ele vem e ele não te atinge, mas ele atinge a esposa, o filho, o esposo que está sensível, desprotegido, porque ele não ora, não lê a Bíblia, não tem Deus. É individual, querido, você precisa se revestir de Deus. Você acha que acordou de madrugada porque você perdeu o sono? Não. Ali era o momento do secreto, do revestimento. Não, Senhor, eu estou me revestindo agora, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas, está amanhecendo o dia, eu já estou me revestindo, porque 9 horas, 8h30, 10 horas, não sei a hora que você vai, que você entra, mas lá, quando você chega, já chega a presença de Deus, porque você já se revestiu. Não fique esperando o programa começar para se revestir, não. E o dia que não tiver, e o dia que... E daí? O que você vai fazer? Pessoal, vamos se levantar aí na força do Pai. Vamos se levantar na força do Filho. Vamos se levantar na força do Espírito Santo. O inimigo não pode reinar aí, não. O problema não pode reinar aí, não. Você e Deus já é a maioria. Se levanta nessa manhã e declare: eu lanço fora todo medo. Eu lanço fora agora esse espírito de enfermidade na minha casa que está rondando. Um dia está em um, outro dia está no outro dia... A doença está andando aí dentro da sua casa. Você vai aceitar isso ou vai começar a aprender isso aqui? Se revista, dá o decreto, dá a palavra de ordem
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nenhum mal sucederá, nem praga nenhuma chegará na minha casa, porque Deus dá ordem aos seus anjos a meu respeito para me livrar, para me proteger, para me guardar de todo mal, em nome de Jesus. Sai da minha casa, sai da minha família, sai dos meus filhos, sai do meu casamento, sai do meu trabalho. Aqui quem manda é Jesus, eu estou revestido com o poder do Pai, com o poder do Filho, com o poder do Espírito Santo de Deus. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno, todos. Então não é um, são muitos, são todos. Todos. Todos, na saúde, no trabalho, no casamento, nos filhos, todos. Pastora, são dardos, são coisas terríveis. Essa noite eu não dormi. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Começa a receber saúde nos ossos, começa a receber saúde na mente, começa a receber saúde, alívio para você conseguir adorar, para você conseguir louvar, para você conseguir glorificar, para você levantar sua cabeça, para você se levantar de manhã e seguir aquilo que Deus já comissionou na sua vida. Porque o dia é longo, a bênção é grande, só está começando o agir de Deus aí na sua vida e Deus tem muito mais para você hoje, pastor Edson. Amém, recebemos em nome de Jesus. E o Salmo 34, fazendo o fechamento aqui desse bloco, Salmo 34, o verso 1, o salmista diz assim: louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Quem escreveu isso aqui? Davi. Davi, ele louva a Deus, porque Deus respondeu às suas súplicas. E ele encoraja, ele exorta a todos nós a confiar em Deus, na sua presença. Então ele diz, olha, louvarei ao Senhor em todo tempo. O que é todo tempo? Independente. Está tudo bem com você, está tudo a mil maravilha. Louve a Deus. Parece que não está tudo bem. Aliás, está tudo bem, mas às vezes algumas coisinhas que elas saem do lugar, mas você deve louvar do mesmo jeito. Lembra a conexão de Paulo e Silas? Eles oravam e cantavam e estavam presos injustamente, olha só, injustamente. E Deus envia o terremoto. Então eu quero profetizar na sua vida, não um terremoto de partir a terra, vamos usar esse termo. Lá foi literalmente, abriram as portas, mas no sentido de mudanças. Mas quem provoca essa mudança? Sim. É Deus? Não. São as nossas ações, as nossas atitudes. Pode fazer um paralelo. Quem só reclama, reclama, reclama. Murmura, murmura, murmura. Está de mal com a vida e com todo mundo. Pode notar, essa pessoa não vai para frente. Pode notar. Em alguma área da vida trava. Às vezes é financeiro, às vezes é casamento. Não é? Às vezes é casamento. E a pessoa acha que saindo de um casamento e casando com outra pessoa vai melhorar. Não, porque ela é o problema. Ela está com o problema. Não adianta mudar de mulher ou de marido, porque a pessoa está com problema, ela está mal resolvida da vida. Ela precisa de cura, de restauração. Então, aí Davi diz assim, olha, o verso 4, Salmo 34, 4. Busquei ao Senhor, aqui ó, busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Qual que é o teu temor? Qual que é o teu medo? Você tem que vencer esse medo. Você tem que vencer esse medo. Vou explicar bem rapidinho aqui. O medo, quando você vai na área da psicologia, existe um medo que todos nós humanos temos e faz parte. Que é aquele medo que você se defende de algo. Isso não é ruim. Faz parte da vida nossa, do homem ou da mulher que seja. Proteção. Isso é proteção, certo? Sim. Agora, aquele medo, por exemplo, medo de morrer, medo de ficar solteira ou solteiro, medo de quebrar a empresa, medo de falir, medo de passar fome. Então, esses medos não são legais. Você tem que vencer esses medos. E a fé é uma das ferramentas que te ajuda a vencer. O apóstolo Paulo fala em Filipenses 4,19... Sempre a gente está falando aqui, Filipenses 4,19, ele diz o meu Deus. Eu amo demais quando ele usa o meu Deus. É isso. Ele sabia quem ele servia, né? Quem ele adorava, né? Paulo diz assim, está escrito aqui, ó, Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo
Jesus. Todas as vossas, tá falando necessidades, em glória por Cristo Jesus. Muitos cristãos amam o verso 13, né? Filipenses 4,13, que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E você dá glória a Deus e aleluia por esse texto, eu também. Mas você tem que entender o verso 12. Se você não entender o verso 12, o verso 13 vai ser uma frase de efeito. Que não vai ter efeito na realidade, né? Entendeu? Pode ser talvez uma frase, um texto de autoajuda só, mas não vai resolver. Porque você tem que entender o verso 12. Olha o que Paulo diz no verso 12, Filipenses 4,12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí ele complementa: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está dizendo, eu já sei viver de todas as maneiras, com muito ou com pouco, com isso ou com aquilo, eu sei viver. Por isso que o Senhor era a sua fortaleza. Entendeu agora? Então você tem que compreender isso. Então, portanto, é adoração, é louvor, é gratidão. E voltando aqui para o Salmo 34, o verso 7, e a maneira que eu estou falando aqui, estou complementando o que a pastora Eva falou, de outros textos bíblicos. Olha o verso 7 do Salmo 34. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor. Então há uma proteção divina. Eu creio que onde eu entro, onde eu vou, não só eu, todo aquele que tem esse anjo protetor, que tem a presença de Deus, onde você vai, eu uso a linguagem, eu tenho um guarda-costa espiritual, não é um ser humano, é um ser espiritual, um anjo. Onde eu vou, então, ninguém invente de tocar em mim, porque o anjo vai estar lá com a sua espada, tá entendendo? Isso não é só para mim, é para você também que crê em Deus aí. Sim. Há uma proteção, há um cerco, Deus vai nos cercar, nos proteger. Isso é sensacional. Quem entende isso aqui e crê nessa palavra de Deus, o medo vai embora. Aquele medo que está te tirando a paz, né? Aquele medo de alguma coisa que nem vai acontecer, mas a tua cabeça, sabe? Eu aprendi esses dias aí que a nossa memória, a nossa mente, né? Se você contar uma historinha para ela, ela acredita. Então você tem que contar a história de Deus, que Deus tem para você. Você vai dizer, olha, eu sou um escolhido. Eu sou um separado por Deus. Fale para você, as mulheres, eu sou escolhida, eu sou amada por Deus, Deus me ama, Deus tem planos maravilhosos para mim. A gente fala isso aqui mais de 30 anos pregando essa palavra, só que a gente vai crescendo, vai desenvolvendo a fé e vencendo os obstáculos com a palavra e sabendo que nós temos um Deus que é Pai, e é um Pai amoroso, que nos ama demais. Por isso que você está nos ouvindo, porque Ele queria falar isso para você no dia de hoje. E quem é convidado a adorar? Todo aquele que tem fôlego, Salmo 150. Se você está vivo, se você tem fôlego, adore. Tá difícil? Louve. Tá feliz? Louve. Louve a palavra. Adore a palavra. Você já cantou a canção do Salmo 23, do Salmo 91? Você canta a palavra, você louva a palavra, você adora a palavra, você glorifica a palavra. Andando, trabalhando, é a palavra que é primícia, primeiro, prioridade na sua vida, ou você tem vergonha de citar a palavra, de andar com a palavra, de viver a verdade que liberta? É a verdade que liberta, a mentira não liberta. A mentira, ela é desmascarada e o pai da mentira é o diabo. A mentira tem um pai. Então, se você mente, você é filho de outro. Então, a palavra é a verdade. Ela te justifica, ela te defende, ela te consola, ela te alimenta, ela te protege, ela afasta de você os seus inimigos e ela atrai as grandezas de Deus, ela atrai a presença de Deus, ela atrai as conexões verdadeiras na sua vida. Tem pessoas que você anda aí, você pensa que são seus amigos, não são seus amigos não. Por isso que você não cresce. Para de andar com quem te puxa para baixo. Ande com quem ajuda você nos seus projetos. Não ande sozinho. Não ande sozinho. Jesus tinha 12.
Tinha hora que ele andava com 3. Tinha momentos que ele andava com 1. Com quem você anda? Quem você ouve? Quem você escuta? Pastor, eu não ouço ninguém, eu não leio nada, eu não escuto nada, minha mente está vazia. Se a sua mente está vazia, você está sensível às coisas ruins, porque a nossa mente, ela é um campo de batalha, é uma luta, você e seus pensamentos. Se você é cheio de pensamento negativo, você vai ser cheio de coisas ruins e você não consegue se livrar sozinho. Por isso estamos aqui junto com você. Essa palavra é forte. Deus está te ajudando muito. Adore ao Senhor. E concluindo, Salmo 34, o verso 13, 15 e 19, eu vou ler para você aqui. Preste atenção. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Rapidinho eu vou explicar isso aqui. Ó. Você está vendo que aquilo que você fala virá a favor de você ou contra. Tá entendendo? Tá aqui. O segredo tá aqui. Sabe por que muitas pessoas de Deus oram e não melhoram? Porque ela ora. Mas o que ela fala depois da oração contradiz a oração dela. Entendeu? Aí a oração perde eficácia. Ela cancela a própria oração. Exatamente. Aí no verso 14. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Olha só o verso 18 e 19, gente. Salmo 34. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Agora, olha o 19. Isso aqui vai ser sensacional. Olha só. Muitas são as aflições do justo, muitas. Mas o Senhor o livra de todas. Receba esta palavra e seja impactado pelo poder de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus, começa a receber alívio, começa a receber renovo, começa a receber paz, começa a receber a verdade. Deus, Ele te protege, Ele te guarda, Ele te livra, Ele te honra, Ele te levanta nesta manhã. Por quê? Porque aos anjos do Senhor, Ele dá ordem ao seu respeito. Ele te livra, Ele te guarda, Ele te protege. Os olhos do Senhor estão olhando para você. As mãos do Senhor estão estendidas sobre você, elas não estão encolhidas. Nesta manhã, passe para o lado da verdade. E você que está me ouvindo de noite, eu sempre gosto de falar sobre isso. Porque nós ministramos de manhã, de tarde, de noite, e talvez alguém vá ouvir de noite. Se você ouvir essa reflexão de noite, você vai dormir bem, você vai descansar bem. É isso que Deus quer para você. Paz, saúde e alegria no seu coração. Agindo Deus, quem impedirá? É isso aí, pessoal. Você está com a gente, Agindo Deus, quem impedirá. Hoje já é quarta-feira, hein? Tá passando rápido, já estamos aí no meio da semana. Quarta-feira especial do Agir de Deus. Tá forte, hein? Tá um movimento espiritual aqui, incrível aqui do Agir de Deus. Então vamos atualizar aqui, hoje 6 de agosto, né, de 2025, uma quarta-feira especial do Agir de Deus, né? E aproveitando esse movimento espiritual, tá uma audiência muito grande, a convidar você, meu amado, a você vir com a gente nesse domingo agora. Isso mesmo, domingo, aliás, é todos os domingos, deixar bem claro, né? Todos os domingos às 9h30 da manhã. Mas esse domingo agora é dia 10, domingo 10 de agosto às 9h30 da manhã. E agora a partir de agosto será apenas domingo às 9h30 da manhã, tá certo? Então aquele domingo, o terceiro domingo que a gente fazia à tarde, vai ser só de manhã agora, já a partir. Então você que vinha à tarde, então se você quiser estar conosco, vai ter que vir de manhã, tá certo? São mudanças necessárias aqui, mas é ótimo. E então, é isso aí. Então domingo, 9h30 da manhã, nesse endereço aqui, ó, Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba, entrada franca. Aliás, eu quero forçar um pouquinho a barra aqui, com aquele ouvinte que pensa assim, poxa, mas hotel, mas por que no hotel? Porque é uma sala, meu amado. Em vez de ser uma sala comercial, aquela de beira de calçada, nós somos diferentes, é dentro do hotel. É só isso, nada mais, é uma sala comum, uma sala, né,
ali que cabe um grupo de pessoas ali. Então você é muito bem-vindo a todos os domingos. Quando eu falo todos, é todos. O mês que tem 4 é 4, o mês que tem 5 é 5 e assim por diante. 9h30 da manhã, ali tem o momento da palavra, de orações, né? Temos também um casal, faz parte da equipe ali que também ministra a palavra, né? Então o pastor Edson ali, ele descentraliza ali, tem mais pessoas ministrando a palavra, né? Então quando você for lá, eu pediria que você fosse com expectativa em Deus, não em nós, homens, em Deus, né? Porque isso é muito importante. E domingo vamos estar lá com muita alegria, muita fé. Então, domingo, 9h30 da manhã, Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba. E lá estaremos juntos adorando ao Criador no presencial, tá bom? Sempre juntos. E domingo passado foi muito forte, pastor Edson. Foi, A bênção né? foi tremenda, poderosa. Pessoas de longe, hóspedes que estavam ali hospedados no hotel, foram até a sala, receberam ministrações, orações. É o impacto de Deus, é o de repente de Deus, é o movimento das águas. Então, a água parada traz doença. Então, movimente-se. Movimente-se. Se posicione, tome decisões sábias aí na presença de Deus. É muito cômodo, é muito fácil. Você está aí no seu trabalho, na sua casa, nos recebendo aqui de segunda a sexta-feira. Sempre essa palavra de fé. Mas convidamos você a estar juntinho com a gente também. Você nos ouve e no domingo de manhã nós ouvimos vocês. E damos ali um atendimento especial, VIP ali, para você que chega ali para conversar com a gente, dar o seu testemunho, o seu depoimento. É muito tremendo, é muito maravilhoso quando você tem esse retorno com a gente aí de tudo que tem acontecido. E eu gostei, que foi sensacional. Gostou? Eu gostei porque eu não estava lá. Por quê? Quando eu não tô, fica melhor ainda. Sabia? É que o pessoal Sabe por quê? trabalha, se movimenta. Sabe por quê? Porque é a presença de Deus que faz a diferença. Né? Claro que nós carregamos a presença de Deus, o ouvinte que tem Cristo carrega a presença de Deus, mas foi tremendo, né? Misael trouxe uma palavra ali forte. Eu não estava lá, mas você estava lá, e você, como mulher sábia, gravou o que ele falou, e foi muito forte, né? Sim. Deus tem usado ele tremendamente, ele tem sido um discípulo exemplar, então a gente apoia quem é exemplar, em nome de É Jesus. usar os seus dons, usar as suas habilidades, os seus talentos. Envia-me a mim. Deus te envia, Deus te encaminha, Deus te direciona. E se você não fizer aquilo que Deus te chamou para fazer, quem vai fazer? Eu não posso fazer o que Deus te chamou para fazer. Então, ele olha a nossa individualidade, ele capacitou você. Ele entregou habilidades para você. Quem sabe o seu dom, a sua habilidade é levar pessoas até Jesus. E você parou de fazer isso. Continue, persevere. Agindo Deus, ele está no mundo inteiro. Deus é dono de tudo, então agindo Deus está nas nações, nos povos. Esse dia nós contamos, deu 25 países de famílias, né, espalhadas pelo mundo aí, que ouve a gente, né? A maioria, claro, brasileiro, casou com estrangeiro, às vezes até um que já sabe a nossa língua já e é um estrangeiro. É muito forte, é muito forte. É isso Só aí. você falar, agindo Deus, quem impedirá? E já há um poder, uma glória, um destravamento no mundo espiritual, tudo aquilo que estava travado começa a destravar, e tem portas certeza. abertas que está sendo aberta hoje na sua vida, começa a receber em nome de Jesus. Sabe aquela causa que estava parada? Você achou que nem ia chegar? Agora que você descansou e você está no refrigério da presença de Deus, agora que a chave chega. Exatamente. Pega a chave aí, irmão. Pega a chave aí, amiga. Chave da casa. Amada. Deus está abrindo portas. Deus está quebrando muralhas. Deus está quebrando fortalezas, porque é o próprio Deus. Pastora, por que agora? Porque agora que você está preparado. Tudo tem hora Deus certa. prepara, né? A Bíblia Até tem para ser abençoado, Deus Sim. prepara. A Bíblia tem a receita, né? Há tempo de plantar, Sim. tempo de colher. Quem não, sabe, quem não planta, não colhe. não colhe. É só Mas isso. quem sabe Tão você simples. está só colhendo. Quem sabe você está só plantando. É. Então chega a hora de colher, chega a hora de plantar e chega o momento de desfrutar. Querido, se você está nessa fase, desfrute, permita ser abençoado. Porque tem pessoas que até para ser abençoado, ele fala assim, não mereço, não é para mim. Merece sim, é para você sim. Quando eu aprendi isso, eu falei, irmão, toma um copo de café, você merece? Mereço. Merecemos tudo de bom. É assim que você tem que ter. É uma questão de fé e uma mentalidade
limpa, purificada com a palavra de Deus. Pai, te agradecemos nesta manhã pela tua presença poderosa, grandiosa, maravilhosa, forte Senhor. na vida dos nossos ouvintes Sim, que praticam a sua palavra, que ouvem, entendem e praticam a sua voz, a sua palavra, naquilo que eles estão necessitados, naquilo que o Senhor coloca na mente deles, no coração deles, porque a tua palavra diz: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Eles estão edificados na palavra, edificados na oração. E vem o vento, vem a tempestade, mas essa casa não vai cair em nome de Jesus. Abençoa poderosamente os nossos ouvintes de longe, de perto, norte, sul, leste, oeste, onde chega a nossa voz, chega os milagres criativos de Deus, abençoando o bebê, a mamãe gestante, o jovem, as crianças, todos aqueles que se fazem presente neste momento ao vivo. Pai, abençoa poderosamente os casais, os idosos, os cuidadores, aqueles enfermeiros, os médicos, advogados, a dona de casa, a mamãe, o papai, o vovô, a vovó, lá no sítio, na chácara, na fazenda, no automóvel, no Uber, no caminhão, onde eles estão, Pai. E parou para ouvir esta oração. Abençoa grandemente do alto da cabeça aos pés. Livra da enfermidade, livra daquilo que eles estão passando, Pai. Aquela pressão arterial desestabilizada, desregulada, que está muito alta ou muito baixa. Pai, que esse organismo venha se estabilizar. Sim. Tire essas dores dos ombros, esses dardos, esses pesos nos ombros, essas enfermidades no coração, no rim, no pulmão, no fígado, na pele, no sangue, em nome de Jesus, que o médico dos médicos entre em ação agora, porque o Senhor Jesus já levou lá na cruz todas as enfermidades e nós declaramos agora a bênção do Pai, a bênção do Filho, a bênção do Espírito Santo de Deus agindo e operando. Unja, Senhor, a nossa voz, nos dê alegria, paz, inspiração e sabedoria para levar a palavra de cura e libertação e salvação em nome de Jesus. Amém. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração e cremos que nós aqui no estúdio estamos unidos com várias pessoas, talvez centenas, milhares, espalhadas pela nação brasileira e em outros países também. Então, Deus, sabemos que a audiência tem chegado em lugares porque o Senhor nos deu essa missão, nos deu esse projeto para desempenharmos a pregação do Teu Evangelho, Pai. Portanto, Senhor, libera o Teu favor sobre todos aqueles que nos apoiam, orando com amor, com fé pela gente, pela nossa família, pelo ministério, como aqueles também que semeiam, que podem e que foram chamados, foram separados pelo Senhor para ser uma coluna nesta obra. Libera o Teu favor de crescimento também na área das finanças e dos negócios. Abençoe o empreendedor, o empresário, o profissional liberal, o autônomo, o empregado, ou aquele que é aposentado, ou aquele que está preparando a sua documentação para aposentadoria. Senhor, libera as bênçãos, tudo que estiver travado no mundo espiritual, que haja um destravamento e a bênção que essa pessoa precisa, esse negócio que ela precisa resolver, que seja resolvido. Aquilo que precisa a pessoa fazer, Pai, que ela tenha força de vontade e ela faça com fé, porque vai dar certo, porque o milagre o Senhor faz. Assim oramos e abençoamos este povo em nome de Jesus. Abençoa a água que eu separei, que os ouvintes separaram, que após a oração se torne um remédio espiritual. Quero orar especificamente na cidade de Apucarana. Libera o Teu favor sobre Apucarana e toda aquela região de Apucarana. Nós abençoamos. E a nação brasileira, Pai, cremos que o Senhor está agindo e coisas milagrosas vão acontecer nessa nação, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.